Vai gravar. Ok. Aceitando a gravação. Continua. Vamos lá, então, Nádia? Pode começar, Newton. Tá. Então, boa noite a todos. Eu sou Newton Takashima. Estou como atual presidente da Regional Santo André, da Associação Paulista de Medicina. Saúdo a todos os que nos prestigiam agora aqui nessa noite. E, dando sequência à programação científica da nossa regional, hoje eu tenho muita satisfação em estar começando uma fase que nós vamos estar usando a plataforma Zoom da nossa regional, né? Então, nós estamos inaugurando o nosso uso da plataforma Zoom, e a primeira live dessa plataforma tinha que ser um evento de atualização científica, que é a nossa mais frequente, o mais frequente evento que a gente faz, e, para nossa felicidade, com um palestrante de um nível dos mais qualificados. Eu mesmo não vou apresentar o palestrante, eu agradeço a presença, ficamos muito honrados, mas eu deixo as honras da apresentação para a nossa diretora científica, professora doutora Nadianara Dorna Bueno. Nádia, por favor, você conduz, apresenta os colegas. Obrigado. Bom, queria apresentar a todos o nosso amigo, o professor Dr. Rodolfo Cansado, que é professor de medicina da Santa Casa de São Paulo, também médico hematologista do Hospital Samaritano, e que dentro da hematologia, ele é um expert em doenças relacionadas aos glóbulos vermelhos, né? Ele faz parte do Comitê de Glóbulos Vermelhos da Sociedade Brasileira aliás, da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, e sempre tem nos prestigiado nos eventos que nós temos feitos aqui na nossa regional. Infelizmente, o ano passado, tudo que a gente tinha programado dançou, né? Não deu certo, mas a partir de agora a gente vai recomeçar tudo. Então, com a palavra, o Rodolfo Cansado. Obrigado, Nádia. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar com vocês. Para mim é uma honra. Eu sou fã há décadas da doutora Nádia. Eu tenho um apreço muito grande por ela, também por vocês, por vários colegas daí. E eu realmente, acho que nos últimos 4, 5 anos, eu tive todos os anos aí, né, falando de algum tema sobre alguma doença do glóbulo vermelho, do ferro. E a Nádia me pediu para conversar um pouco com vocês sobre a questão da hiperferritinemia. Vocês sabem que a gente vive uma epidemia de ferritina alta, né, dos consultórios, sobretudo depois que a ferritina entrou na lista de exames do check-up, né? Então, eu vou procurar mostrar para vocês um pouco desse significado em relação aos vários significados de uma ferritina alta, né, e como a gente deve manejar esse paciente que chega ao consultório, ao ambulatório, né, dizendo que tem uma ferritina elevada. Antes de falar de alguma doença, eu acho que é interessante a gente lembrar, revisar um pouco que o adulto normal tem em torno de 4 gramas de ferro. E onde é que fica distribuído, localizado esse ferro? Então, vocês podem ver que quase metade desses 4 gramas, 2 gramas, estão na hemoglobina dentro do glóbulo vermelho. Então, por isso que quando a gente perde sangue, a gente perde ferro, né? Para cada ml de sangue que a gente perde 1,14 miligramas de ferro. Então, a gente perde muito ferro, né, com o sangramento. Então, além desses 2 gramas do glóbulo vermelho, nós temos mais 1 grama distribuído entre os macrófagos do baço, e sobretudo porque os macrófagos do baço que retiram a hemácia senescente da circulação, e esse ferro vai ser reutilizado, né, para novas hemácias na medula. E também, em parte, nos macrófagos da medula óssea. E o principal órgão de reserva, que contém em torno de 1.000 miligramas de ferro,
é o fígado, né? Lembrando que, então, essa é a distribuição de 4 gramas, 2 nos glóbulos vermelhos, 1 grama nos macrófagos do baço e da medula e 1 grama de ferro no fígado. Bom, quando a gente, falando então da ferritina, basicamente a gente tem como proteínas ligadas ao ferro, ou seja, ou como forma de armazenamento, de transporte, basicamente a ferritina, que é o que é a ferritina? Na realidade, é uma proteína que pode conter até 4.500 átomos de ferro. Isso por quê? O ferro é essencial para o organismo. Ninguém respira sem ter ferro em quantidade normal. Respira, recebe oxigênio. Por quê? Porque o oxigênio que é transportado pela célula, ele tem que se ligar ao ferro que está dentro do grupo M, que está dentro da hemácia. Então, quando falta ferro, falta o ligante do oxigênio que a célula levaria para todas o glóbulo vermelho levaria para todas as células do organismo. E a forma de reserva do ferro no tecido é a ferritina. Então, é uma proteína hidrossolúvel, né? Armazena, então, uma grande quantidade de ferro, né? Porque o ferro livre é extremamente tóxico para o organismo. Então, ao longo do desenvolvimento do ser humano, né, houve o desenvolvimento, então, dessas proteínas. A reserva, que é a ferritina, que tira o ferro livre da circulação e fica guardada dentro dessa proteína. E depois a transferrina, que é onde se liga o ferro para ser transportado. Bom, então, mais ou menos, 1 nanograma de ferritina corresponde a 8 miligramas de ferro de depósito. Então, vamos supor que a pessoa tem 100 nanograma por ml de ferritina, ela tem lá 800 miligramas de ferro guardado no depósito, que é basicamente no fígado. Mas qual é o problema da ferritina? É que é uma proteína ligada às proteínas de fase aguda. Então, o que acontece? Ela pode se elevar em situações de infecções, inflamações, traumatismos, e isso não tem nada a ver com o aumento da ferritina por acúmulo de ferro. Então, ela pode aumentar para 1.000 a ferritina e o indivíduo pode apresentar deficiência de ferro. Por quê? Porque ferritina alta não é igual a sobrecarga de ferro. Então, essa é a primeira mensagem que vocês já estão carecas de saber. Bom, então a gente precisa elencar quais são as situações em que a ferritina pode estar alta, independente de se tem ferro a mais ou não. Então, 2 situações que são as campeãs em relação à causa de ferritina alta é bebida alcoólica e a síndrome metabólica, que está relacionada ao quadro à dislipidemia, então colesterol, triglicéride alto, normalmente diabetes associado, aumento de peso, né, e aumento da massa corpórea. Então, essas 2 situações, e a gente tem que dar valor a elas, inclusive a questão do álcool. Então, aqui eu coloco sempre outras situações. Então, as 2 primeiras, ferritina alta por álcool e ferritina alta por síndrome metabólica. Depois nós temos as causas do fígado. Então, a esteatose, a doença gordurosa hepática, a esteatohepatite, as hepatites virais e alguma situação de necrose, porque como o ferro fica dentro do macrófago do fígado e um pouco no hepatócito, você pode ter, a hora que tem necrose hepática, você pode ter liberação de ferritina em situações de infecção por droga ou autoimune. Então, aqui alguns exames que a gente tem que avaliar no paciente que tem a ferritina alta, para a gente pensar se tem relação com esteatose, esteatopatite ou hepatite viral. Bom, e aí nós temos outras situações, vocês vejam que são muitas as situações de ferritina alta, que não tem nada a ver, muitas vezes, com sobrecarga de ferro, e muito menos com hemocromatose hereditária. Então, a artrite reumatoide, a síndrome hemofagocítica, e aqui eu queria lembrar do COVID, né? A gente tem pacientes que chegaram a 10, 15 mil de ferritina, porque o COVID nada mais é do que um processo inflamatório sistêmico agudo,
em que há, além do processo inflamatório, concomitantemente, o processo de hematofagocitose. Então, você tem é comum cursar com uma ferritina alta e, às vezes, muito alta. A própria insuficiência cardíaca, por exemplo, insuficiência renal, infarto esplênico, porfiria e doença de Gaucher. Bom, aí nós temos que pensar também nas neoplasias. Então, eu vou mostrar um estudo americano, mas quando a gente chega a um paciente com 1000 de ferritina, nós temos a obrigação de afastar a neoplasia, porque em torno de 15% a 20%, a ferritina alta pode estar relacionado a alguma neoplasia. Neoplasia de onde? Principalmente do fígado, mas do pâncreas, do pulmão, mama, ovário, rim, próstata também, eu já tive um caso, e também de linfoma. Então, vocês vejam que é uma lista enorme de situações que a ferritina pode estar alta. Bom, aqui, o que é? O estudo americano, já antigo, mas era de um plano de saúde privado americano. Eles analisaram quase 30 mil pacientes e eles observaram que desses 30 mil indivíduos que fizeram coleta de sangue, 59 tinham ferritina acima de 1000. Bom, a ferritina acima de 1000, a gente começa a pensar que realmente possa ter sobrecarga de ferro. Mas quando eles foram analisar as causas, ou a causa por que o paciente, esses 59 pacientes, tinham ferritina acima de 1000, vocês vejam que 40% tinha relação com a hemocromatose hereditária, mas os outros 60% não tinham. 17% álcool, bebida alcoólica, excesso de bebida alcoólica, 15% câncer, aí depois hepatites, anemia hemolítica e outras causas. Então, eles observaram que tinham, para 2 casos, para 1000 indivíduos, tinham ferritina acima de 1000, e lembrando que menos da metade tinha a ver mesmo com valor de 2000, 3000, 4000. Tinha a ver com a hemocromatose. 60%, mas lembrando aqui que 30% a 40% tinha a ver com álcool e câncer. Bom, ainda na lista das causas de ferritina alta, obviamente quem recebe transfusão, aí a hemocromatose, doença genética, nós vamos falar disso, algumas situações de eritropoese ineficaz. Então, o paciente com mielodisplasia, por exemplo, ele pode desenvolver sobrecarga de ferro e ferritina alta sem ter recebido uma unidade de hemácia. E isso depois a gente pode conversar por que isso acontece. O excesso de suplementação de ferro, eu tenho pelo menos aí 2, 3 pacientes que desenvolveram sobrecarga de ferro por uso de suplementos de academia por anos. Aí vocês vão ver na composição desses produtos e a gente vê que existe uma quantidade de 30, 40, 50 miligramas de ferro que o indivíduo recebe todo dia, né, e pode levar a sobrecarga de ferro. As situações da aceruloplasminemia e a síndrome da catarata e hiperferritinemia. Bom, e eu queria também falar da transferrina, que para a gente vai ser muito importante, porque a transferrina, como eu disse, o ferro tem que estar ligado à proteína, porque o ferro livre é extremamente tóxico para o organismo. E a proteína ligadora de ferro é justamente a transferrina. Então, nós temos o quê? Quando nós temos a saturação da transferrina, esses são os valores normais, de 20% a 45% para a mulher e 20% a 50% para o homem. Quando a saturação da transferrina está abaixo de 20%, significa que a transferrina está transportando menos ferro. Quando a gente tem essa saturação da transferrina alta, quer dizer que tem mais ferro ligado à transferrina. Bom, e a ferritina, o normal, de 30 a 200 para a mulher, isso varia um pouco de laboratório, e 30 e 300 para o homem. O outro dado é saber como é que a gente... uma outra coisa, a ferritina baixa não tem nenhuma outra causa senão a deficiência de ferro. E o inverso não é verdadeiro. Ferritina alta pode ser deficiência de ferro, e a ferritina está representando um processo inflamatório, por exemplo. Como é que a gente calcula a saturação da transferrina? E por isso que a gente tem que pedir, quando a gente fala perfil de ferro, o ferro sérico, a capacidade total de ligação de ferro e a ferritina. E o ferro dividido pela capacidade total vezes 100 vai dar o índice de saturação da transferrina em porcentagem, que são esses valores, os valores de normalidade.
Bom, então, nós podemos ter diante da gente o paciente que tem ferritina abaixo de 30, ele tem deficiência de ferro. Se a saturação estiver baixa, nós vamos estar diante ou da situação de deficiência de ferro ou da anemia, se ele estiver anêmico. Mas depois nós temos uma outra situação, que é o quê? A ferritina acima do normal, acima de 200 para mulher, acima de 300 para homem. E vocês vão ver que o divisor de águas vai ser a transferrina, a saturação da transferrina. Por quê? Ferritina alta e saturação da transferrina normal ou baixa, dificilmente isso tem a ver com sobrecarga de ferro. Então, por isso que a gente fala, a ferritina está de 700, aí eu tenho que perguntar, e quanto está a saturação da transferrina? Ah, não sei, então nós temos que saber, porque se a ferritina está alta e a saturação está alta, indica que provavelmente nós estamos diante de uma situação de sobrecarga de ferro. E mostrando aqui, um estudo enorme nos Estados Unidos, uma sensibilidade de 75%, uma especificidade de 95% para o diagnóstico de hemocromatose hereditária, se a saturação da transferrina estiver alta, associada à ferritina alta. Aqui é um caso que eu quero mostrar, uma moça que veio de 45 anos, tinha um quadro de fadiga, uma poliartralgia, negava bebida alcoólica e estava em tratamento de hipertensão, diabetes, dislipidemia e tinha também a questão da obesidade. E ela veio por quê? Ela tinha uma ferritina de 750. Então, o hemograma normal, tinha uma glicada de 8, então ela tinha já um diabetes, estava descompensado, um colesterol alto, um LDL de 104, triglicéridos um pouquinho alto, a TGP um pouquinho elevada, gama-GT, e o ultrassom mostrava uma esteatose hepática. Então, ela veio para afastar ou confirmar o diagnóstico de hemocromatose hereditária. Então, a primeira pergunta que a gente faz é, e a saturação da transferrina? Uma outra mensagem é que o acúmulo de ferro, quando ele ocorre, ele demora décadas para levar à manifestação clínica. A gente fala na hemocromatose que demora em torno de 4 a 5 décadas para começar alguma manifestação clínica, e nas mulheres, em geral, 10 anos mais tarde. Por quê? Por causa da perda menstrual na idade reprodutiva, acaba sendo um fator protetor para as mulheres. Então, aqui mostrando que a saturação da transferrina tem um valor preditivo positivo maior do que a própria ferritina para o diagnóstico da hemocromatose hereditária. Então, antes de ficar nervoso, né, de solicitar ressonância magnética, mutação do gene HFE, nós temos que pedir mais 1, 2, 3 vezes a saturação da transferrina e a ferritina. Por quê? Primeiro, que o acúmulo demora meses, anos para acontecer. E a gente tem que tentar entender, interpretar de uma melhor maneira possível naquele paciente como é que é o quadro evolutivo, né, tanto clínico, mas também laboratorial. Bom, essa senhora, essa moça, né, de 45 anos, ela tinha 2 ferritinas altas e vocês vejam a saturação da transferrina, de 25% e 27%, quer dizer, abaixo do normal. Tá? Então, quando a gente vai analisar, então ela tinha uma obesidade, tinha um diabetes, tinha uma dislipidemia, todas elas bem mal controladas, né? E tinha também uma esteatose hepática. Então, o diagnóstico dessa moça não é hemocromatose hereditária, mas a gente tem que fazer o diagnóstico da síndrome metabólica. Bom, mais uma vez, eu quero falar do álcool. Por quê? Então, normalmente, as situações em que a ferritina está alta e não tem nada a ver com o ferro, nós temos ferritina alta com a saturação normal ou baixa, como eu já disse. Né? E aqui eu mostro sempre um cartoon, né? O médico pergunta, né? O senhor bebe muito? Ele falou assim, bom, doutor, um copo antes de jantar. O médico pergunta, mas quantas vezes o senhor jantou hoje? 8 vezes. Então, a gente tem que lembrar que, primeiro, que a toxicidade do álcool é extremamente individual, varia de pessoa para pessoa. E, às vezes, a pessoa fala, não, eu só bebo no final de semana. Mas, às vezes, no final de semana, o que ele bebe dá para uma semana,
eventualmente para um mês. Né? Então, a gente precisa valorizar mais a questão da bebida alcoólica. E aqui eu mostro para vocês um paciente que veio ele é da região lá do norte, e veio tem uma obesidade, uma dislipidemia, e com esses exames aqui, saturação normal e ferritina alta, 640 a 725. Aí nós fizemos o quê? Ele reduziu o peso, fez uma dieta com acompanhamento com a nutricionista e eliminou o álcool da vida dele nesse período de 6 meses. Vocês vejam aqui como houve uma redução na ferritina sem fazer absolutamente nada, sem fazer sangria, então mostrando, né, e isso fica evidente de que o álcool com certeza tinha uma relação, né, na vida dele em relação a não só a toxicidade hepática, né, como sinalizado pelo aumento da ferritina. Aqui um outro paciente, 46 anos, totalmente assintomático, negava etilismo, tabagismo, não tinha diabetes, tinha uma obesidade e veio com uma ferritina de 1.447. Né? Então, vocês vejam que ele, sorologias normais, tinha uma glicose, uma glicada normal, colesterol um pouquinho alto, triglicérides também. E aí, o que nós fizemos desse paciente? Ele já veio com o genótipo de GNHFE, que era heterozigoto. E depois eu vou falar mais à frente que o heterozigoto, a maioria das vezes, quase 100%, não dá manifestação, não desenvolve hemocromatose hereditária. Aliás, essa mutação em heterozigose está presente em torno de 20% na população mundial, inclusive na população do Brasil. Mas ele já veio também com uma ressonância magnética, mostrando que tinha um leak, uma concentração de ferro do fígado de 4, por normal abaixo de 2. Então, ele tinha uma sobrecarga leve, veio também com uma ressonância de miocárdio, que não há necessidade de fazer, que era totalmente normal, e tinha, sim, um conteúdo de gordura no fígado acima 2 vezes o normal. O normal até 5%, estava quase 12%. Então, o que nós fizemos nesse paciente? Redução da bebida alcoólica, ele reduziu o peso em 6 meses, de 103, ele foi para 92, reduziu o álcool e fez 4 sangrias, uma por mês de 400 ml. E vejam aqui o valor da ferritina dele, de 1.300 para 1.100 para 632. Então, esse paciente tinha uma heterozigose progênie da hemocromatose, tinha uma sobrecarga leve, tinha uma esteatose hepática com teor de gordura o dobro do normal, fez a sangria, só 4 sangrias, redução da bebida alcoólica e redução do peso. E já normalizou, já abaixou pelo menos aí mais da metade da ferritina em relação ao valor inicial. Bom, e aqui esse mesmo paciente, desculpa, depois dos 622, 120 dias depois, ele continuava sem beber, com a redução importante da bebida, a ferritina continuou baixando para 472. Bom, e quando a gente suspeita que a ferritina elevada não é igual à sobrecarga de ferro? Primeiro, quando o nível da ferritina varia muito. Então, ele está 900, daí ele vai para 1.100, daí ele vai para 700 e volta para 900. E a outra situação, que eu já passei algumas vezes, é quando o paciente vem com a receita pronta para você assinar que ele vai fazer a sangria. Né? E aí ele faz sangria, 3, 4 sangrias, ele fica anêmico. Isso já aconteceu comigo. Então, o que acontece? Se o indivíduo não tem ferro a mais, se ele fizer 3 a 4 sangrias seguidas, ele vai se tornar anêmico, porque você esgota a quantidade de ferro dele fazendo a flebotomia. Então, para a gente pensar na sobrecarga de ferro, a gente tem que ter pelo menos 2 a 3 vezes exames, né, com a ferritina alta e a saturação alta. Aí, se a gente está diante desse paciente, a gente tem, sim, a obrigação de confirmar, já que a gente tem essa possibilidade, a sobrecarga de ferro, sobretudo a sobrecarga de ferro tecidual, obviamente, quando é possível. Então, hoje a gente tem feito, já há mais de 10 anos, quase 14 anos, a gente tem feito a ressonância nuclear magnética
Por quê? Porque a biópsia, além de ninguém quantificar o ferro do tecido, mas sim faz uma quantificação, um exame qualitativo, se tem ou não acúmulo de ferro, não quantitativo, a distribuição do ferro é muito heterogênea no fígado. Então, você teria que tirar 3 ou 4, 5 fragmentos de segmentos diferentes do fígado. E aí veio para ficar a ressonância, porque a ressonância ela pega o fígado como um todo e tem um software específico para quantificar quanto ferro tem no fígado. Então, o normal é abaixo de 2 miligramas de ferro por grama de tecido hepático ou abaixo de 36 mol. Então, hoje a gente tem feito cada vez mais, frente a um paciente com ferritina alta e saturação da transferrina alta, a ressonância magnética de abdômen superior não precisa contraste, tá? E essa ressonância a gente pede a quantificação do ferro do fígado e também o conteúdo de teor de gordura, porque ele é muito mais fidedigno quando você faz a ressonância do que o ultrassom para dizer que o indivíduo tem esteatose hepática, porque você consegue quantificar quantos por cento ele tem. O normal é até 5% de gordura, ele tem 10, tem 15, tem 30. E isso ajuda a pensar que a gordura também leva ao processo inflamatório hepático, e se tem ferro, uma coisa piora a outra. O outro dado é que quando vem em micromol por grama de ferro, se a gente dividir por 18, a gente vai conseguir o valor em miligrama por grama, que é o que a maioria dos estudos usa hoje, a miligrama por grama. Bom, aqui são 3 ressonâncias diferentes, mostrando o quê? Quando o colega não faz a quantificação do ferro, mas ele consegue perceber que quanto mais ferro tem o fígado, mais escuro fica o tecido hepático. E, às vezes, não só o tecido hepático, como o pâncreas, por exemplo, como hipófise, às vezes a tireoide. Então, aqui dá para ver perfeitamente, aqui a gente contrasta, né, avalia, compara o cinza do fígado com o cinza da gordura paravertebral, né? E quando ele vai ficando mais preto, mais ferro tem, tanto é que a quantificação mostra 2,5 para 6,7 para 16,5 miligrama por grama. Então, lembrar que hoje também a gente pode fazer, além de quantificar o ferro do fígado, a gente pode quantificar o ferro no baço, no pâncreas, no miocárdio e na hipófise. E aqui a gente pode classificar ou graduar a sobrecarga de ferro a leve, quando você tem uma concentração de ferro no fígado de 3 a 7, né? Lembrando que o normal é abaixo de 2, a moderada é de 7 a 15 e a grave acima de 15 miligramas por grama. Bom, então, se o indivíduo tem ressonância hepática normal, você pode chorar, pode espernear, mas ele não tem sobrecarga de ferro. Tá? E não adianta ele fazer a sangria. Então, esse é um exame que decide, e muitas vezes define e confirma para o paciente que a situação dele, da ferritina alta, não é de ferro a mais, mas sim é de outra causa. Tá? E, obviamente, a gente tem que continuar investigando por aquilo que eu falei. São inúmeras causas de ferritina alta, incluindo qualquer tipo de neoplasia. Bom, então, depois que a gente confirma o indivíduo, então, tem saturação alta, ferritina alta. A ressonância mostrou que tem ferro a mais, aí a gente tem que dar o sobrenome do ferro a mais, da sobrecarga de ferro. Se é hemocromatose hereditária ou não. Aí sim que a gente vai pedir, né, os genes relacionados às mutações. São 5 genes que regulam, fazem a homeostase do ferro no organismo, mas o mais importante, o mais frequente, é o gene da HFE, que é chamado gene da hemocromatose, sobretudo essas 2 mutações, a C282Y e a H63D. Então, por exemplo, esse é um estudo interessante, eles avaliaram 17 mil homens e 27 mil mulheres e avaliaram o quê? As pessoas que tinham ferritina acima do normal, só que abaixo de 1.000. Então, ficava entre 200 e 1.000, 300 e 1.000. E eles fizeram o estudo genético da mutação do gene HFE, e vocês vejam que 19% dos homens que tinham ferritina alta, só 2% tinham hemocromatose hereditária.
e das mulheres 27.000, 8,8% tinham ferritina alta e só 3,6% tinham hemocromatose hereditária. Então, vocês vejam que o diagnóstico, a frequência da hemocromatose hereditária, ela é muito menor, mas muito menor do que todas aquelas outras causas que eu citei, que podem levar a ferritina alta. Bom, se vocês quiserem fazer alguma pergunta... Bom, aí em 2010, nós fizemos o quê? Lá no Banco de Sangue da Santa Casa, a gente estudou 500 doadores de sangue, independente da ferritina e tal, mas nós fizemos a frequência alélica dessas 3 mutações do gene HFE. Então, isso mais ou menos corresponde ao que a gente vê fora do Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. 2% tinham alguma mutação do gene C282Y e 13% da H63D. Mas vocês vão ver que o fato de ter algum tipo de mutação não é igual a ter a doença hemocromatose hereditária. O indivíduo pode ter a mutação e nunca desenvolver a doença, e o inverso também é verdadeiro. O indivíduo pode não ter nenhuma mutação do gene HFE, mas pode ter de outro, que a gente normalmente não pesquisa, mas pode ter sobrecarga de ferro. Bom, então a presença da mutação do gene, ela não é suficiente para o diagnóstico da doença. Então aqui a gente tem fatores genéticos, a penetrância incompleta do gene HFE, e que vai dar uma variabilidade da expressão fenotípica da doença. Agora, algumas coisas são favoráveis. Aquilo que eu disse, mulher que faz menstruação ou na gestação, perda de sangue, doação de sangue. E desfavoráveis, por exemplo, a síndrome metabólica, o álcool, hepatite, esteatopatite, anemia hemolítica e também a mutação em outros genes. E aqui eu queria chamar a atenção, esse é um artigo de 2016, e aqui vocês vão ficar mais preocupados ainda. Então, fatores que influenciam a síntese da hepcidina e que pode levar ou agravar a sobrecarga de ferro. Então, eu vou focar só nos que inibem a hepcidina. O que é a hepcidina? É um hormônio pequenininho produzido no fígado, que ele age no intestino, diminuindo, quando ele está aumentado, diminuindo a absorção de ferro e guardando o ferro nos macrófagos. Quando a gente inibe a hepcidina, a gente aumenta a absorção de ferro e a distribuição, a saída de ferro dos macrófagos para a medula óssea. Então, vocês vejam que o que acontece na hemocromatose é justamente isso. A mutação do gene leva a uma diminuição da expressão da hepcidina. Então, o indivíduo absorve mais ferro do que deve, e mesmo estando com sobrecarga de ferro, ele continua absorvendo ao longo da vida, né? E por ser uma doença genética, a gente não cura. Então, a gente aí tem que, sim, diminuir o ferro da dieta, tem que, no caso da hemocromatose. Mas vejam aqui o que pode inibir a hepcidina e, portanto, pode levar a sobrecarga de ferro. Qualquer tipo de hipóxia, de eritropoese, estimulante da eritropoese, bebida alcoólica com o uso com doença hepática crônica. Então, vocês vejam que o álcool, além dele aumentar a ferritina por toxicidade do fígado, ele pode, sim, acarretar, em geral leve, mas um aumento do ferro no organismo, porque ele é um inibidor da hepcidina. Né? As hepatites, alguns fatores genéticos, e lembrar também dos hormônios. Então, o uso de estrógeno e testosterona também são capazes de inibir a hepcidina. Né? Então, vocês vejam que a gente tem que, na história, lembrar de tudo isso para poder até mesmo justificar por que um paciente pode ter uma sobrecarga, mesmo que seja leve, de ferro. Bom, esse é um outro paciente, 56 anos, que tinha uma doença do refluxo, bebia aí há 4 dias por semana, já vinho, uísque, tinha uma obesidade, sorologias negativas, e ele veio por quê? Porque ele tinha uma ferritina de 1.800, uma saturação de 57%. Quer dizer, quando a gente tem os dois juntos aumentados, a gente já tende a pensar que realmente esse paciente tem a sobrecarga de ferro, né? Embora tenha as condições clínicas outras
o álcool, a obesidade, mais saturação alta e a ferritina alta. Né? E o que nós fizemos para esse paciente? Nós fizemos a sangria, ele, na realidade, tinha uma concentração de ferro no fígado de 4, então o normal é abaixo de 2, e tinha 39% de gordura no fígado, para o normal até 5%. Então, ele tinha um gene HFE não mutado, ou seja, ele tinha não tinha mutação no gene HFE. Aí ele fez 6 sangrias de 400 ml, uma vez por mês, redução da bebida alcoólica, e esse também perdeu em torno de 14 quilos em 9 meses. E vocês vejam aqui a redução, a saturação normalizou, a ferritina normalizou. Ele fez depois uma ressonância que mostrou que o ferro do fígado de 4 foi para 2 e que a gordura no fígado de 39 foi para 11. Ainda estava 2 vezes normal, mas bem menos do que estava 9 meses anteriores. Bom, como é que a gente faz o diagnóstico da hemocromatose hereditária? Então, saturação alta, ferritina alta, confirmado sobrecarga de ferro, de preferência com a ressonância, e aí para dar o sobrenome, se ele tem a mutação em homozigose, para 282Y, ou dupla heterozigose, a 282 com a 63D. Então, esse paciente é paciente que tem hemocromatose hereditária do tipo 1. Por que do tipo 1? Porque é a mais frequente, mais de 90% dos casos, e vejam aqui que para o homozigoto são 3 a 5 pacientes para 1.000 pacientes, pessoas na população. Só que a gente tem que lembrar que são todos esses genes que fazem a regulação do ferro. Embora o mais importante em relação à mutação, o mais conhecido é a HFE, mas a gente tem 2 para hemocromatose juvenil, que é a hemojuvelina e epsidina, mutação do receptor da transferrina e a ferroportina. Então, a gente tem hemocromatose do tipo 1, que é relacionado ao HFE, tipo 2, ou como hemojuvelina e epsidina, o tipo 3 com a transferrina e o tipo 4 com a ferroportina. E uma dica é que quando o indivíduo tem ferro alto, saturação alta e mostra na ressonância sobrecarga de ferro e for jovem, em geral abaixo de 30 anos, geralmente não é relacionado ao gene HFE, mas aí sim, o gene mais comum aí é ou a mutação da hemojuvelina ou da epsidina. E por que o ferro causa esse estrago todo? Porque quando ultrapassa 45%, 50% da saturação, começa a haver ferro livre no plasma. E esse ferro livre no plasma, ele consegue entrar em várias células do organismo, independentemente do receptor da transferrina, porque ele está livre. E quando ele entra na célula, ele faz o estrago, né, sobretudo nos lisossomos, das mitocôndrias, e leva à produção de espécies reativas de oxigênio, lesando mitocôndria, causando a peroxidação lipídica, dano de DNA, dano de proteína e lesão de lisossomo. E aí nós temos as situações várias que a gente pode ter se o paciente não for tratado, que tenha sobrecarga de ferro. Então, doença no pâncreas, então a gente pode ter diabetes secundário à sobrecarga de ferro, mas também em tireoide, em adrenal, testículo, ovário e pituitária. Então, aqui nós temos o quê? Há várias consequências da sobrecarga de ferro, normalmente associadas à hemocromatose. Qual é a diferença do ferro a mais da transfusão do ferro a mais da hemocromatose? A única diferença é que o ferro a mais da transfusão ele é muito mais rápido. Com 20 unidades de transfusão, o paciente já tem 1.000 de ferritina. Para ele chegar a 1.000 de ferritina na hemocromatose, ele demora 30, 35, 40 anos. Mas a consequência é a mesma do ferro a mais. A toxicidade em todos esses órgãos, pituitária, tireoide, coração, como insuficiência cardíaca, arritmia, o fígado, fibrose, cirrose e câncer, o pâncreas, né, o diabetes, a hiperpigmentação da pele, hipogonadismo. E aí hoje a gente vê cada vez menos essas complicações, porque o diagnóstico, felizmente, está sendo mais precoce.
Tanto é que a primeira descrição da hemocromatose foi em 1834, 36, e foi dado o diagnóstico de diabetes bronzeo. Por quê? Porque o indivíduo ficava escuro, havia um escurecimento da pele não relacionado à exposição solar, e o indivíduo tinha o diabetes muito avançado. E aí depois eles foram ver na anatomia patológica que tratava-se de acúmulo de ferro, tanto no fígado, quanto no pâncreas, como na pele. E isso estimulava a melanina, por exemplo, por isso que o indivíduo tem a hiperpigmentação da pele, no caso da sobrecarga de ferro. Então, a artropatia é um sinal importante. A gente teve, pelo menos aí, que eu me lembro, 2, 3 pacientes que vieram da reumatologia com diagnóstico de artrite reumatoide, e, na realidade, era pacientes com sobrecarga de ferro com hemocromatose hereditária. Em geral, o acometimento é das metacarpofalanges das mãos, a hiperpigmentação da pele, o diabetes, a redução da libido e o hepatocarcinoma. A chance desse paciente desenvolver carcinoma hepático é de 10 a 20 vezes maior do que na população geral, mesmo depois que você tira o ferro a mais, e a gente não sabe por que acontece. Bom, uma vez feito o diagnóstico da sobrecarga de ferro, sobretudo da hemocromatose hereditária, se a mutação for positiva, a gente tem que começar a sangria. Não precisa esperar ter a cirrose, o diabetes, ou insuficiência cardíaca para aí começar o tratamento. O tratamento, basicamente, é a sangria. Para 500 ml que a gente tira de sangue, a gente tira 250 miligramas de ferro. Isso é feito quinzenal ou mensal, dependendo de quanto ferro a mais o indivíduo tem, né? E a partir do momento que normaliza a ferritina, daí a gente passa a fazer de 3 a 4 vezes para a mulher, sangrias por ano, que é a chamada fase de manutenção, e para o homem em torno de 4 a 6 vezes por ano. Porque se a gente não fizer, esse indivíduo vai voltar a ter sobrecarga de ferro. E qual que é o racional de tirar o sangue e a gente tirar o ferro? Porque aquilo que eu disse, quando a gente retira 500 ml de sangue, nós estamos tirando 250 miligramas de ferro. E aí o que o organismo entende? Que para ele formar nova hemácia que foi tirada, ele tem que tirar o ferro do fígado que está guardado a mais. E esse ferro do fígado vai para a medula óssea para formar novo sangue, nova hemácia. E na medida que você vai fazendo a flebotomia, você vai tirando o ferro e vai mobilizando o ferro que estava a mais do fígado para a medula óssea. O que a gente espera do tratamento? Melhora da astenia, da hiperpigmentação da pele, da função hepática, até mesmo cardíaca. Às vezes pode aumentar a dor articular artropatia no começo, nas primeiras sangrias. O diabetes tende a melhorar e a gente o estabilizar. A gente tem pacientes que parou de tomar insulina depois que resolveu a sobrecarga de ferro. Depois que tiver cirrose, não volta mais. Aí o risco de hepatocarcinoma continua alto, a despeito do tratamento, e a gente tem que fazer pelo menos um ultrassom hepático todo ano para o diagnóstico, a prevenção do câncer de fígado. A expectativa de vida tende a se normalizar se a gente começar o tratamento antes da cirrose e antes do diabetes. Bom, e não é fazer de qualquer jeito a sangria, porque aqui mostra, quando a gente faz a sangria adequada, a gente tem uma sobrevida livre de doença muito boa. Mas se for inadequada, ou seja, fazer de vez em quando, a gente acaba tendo um resultado bem ruim em relação à sobrevida do paciente. Do ponto de vista nutricional, evitar suplemento com ferro, diminuir a ingesta de ferro. Então, se quer comer carne, só aos finais de semana, dá preferência para carne de peixe e carne de frango, em vez de carne de vaca. Evitar a bebida alcoólica, porque o álcool piora o ferro, né? O uso do chá preto durante a refeição diminui a absorção do ferro da dieta. Limitar a vitamina C, porque a vitamina C aumenta a absorção do ferro, e evitar peixes crus, porque, sobretudo no norte e nordeste europeu, teve já vários casos de septicemia por esse bichinho aqui, o Vibrio vulcanis, que se utiliza do ferro para o seu crescimento. Bom,
eu estou terminando, mas aqui um outro paciente de 48 anos, esse veio da endocrinologia, ele tinha já várias alterações, impotência, hiperpigmentação da pele, hepatomegalia, tinha uma saturação alta, vocês vejam, 89%, 90%, com ferritina bem alta, e uma glicada normal. E o que nós, aqui é o que chama a atenção, 2 medidas de saturação alta e 2 medidas de ferritina alta. O que nós fizemos? A ressonância mostrou que tinha ferro no fígado de 25 para o normal abaixo de 2 e uma mutação em homozigose para 282Y. Então, esse paciente tinha o diagnóstico de hemocromatose hereditária do tipo 1. Tá? Esse outro paciente que veio da endócrino, 49 anos, ele tinha um diabetes insulino dependente desde os 23 anos de idade, com hipogonadismo e hipotireoidismo. E aí alguém resolveu fazer um exame da ferritina dele. Ele tinha uma ferritina de 2.789, com uma saturação de 97%, uma testosterona de 95%, não tinha sorologias negativas para hepatite, tinha um diabetes, né, com uma glicada de 8, e então lembrar que o ferro, a sequência do ferro é assim: primeiro lota o fígado, depois passa para o pâncreas e as outras glândulas endócrinas, então tireoide, hipófise, paratireoide, e depois, por último, vai para o coração. Então, existe sim uma relação entre sobrecarga de ferro e diabetes tipo 2. Esse paciente tinha um leak alto, e tinha também, quando nós fizemos a ressonância da célula túrcica, depósito de ferro na hipófise, no encéfalo e plexos corioides, e ele tinha também uma mutação em homozigose para o gene HFE. Então, ele tinha hemocromatose do tipo 1. Nós fizemos a sangria mais um quelante de ferro, que eu vou comentar mais à frente. 12 sangrias, diminuiu a hipercromia, redução da insulina rápida, a sangria de quase 3.000 foi para 1.200, uma saturação também abaixou, estava alta ainda, mas já tinha abaixado. E lembrar aquilo que eu falei, dos pacientes mais jovens com sobrecarga de ferro, dessas mutações. Isso porque nós publicamos em 2010 também, esse era um menino, um paciente filho de um casal de médicos, que tinha 17 anos, né, com impotência, hipogonadismo. Vocês vejam aqui, a saturação 90%, com 3.500 de ferritina, uma LT elevada, e esse paciente, nós fizemos a ressonância, tinha um ferro de 19,5 no fígado, que estava bem alto, um coração normal, fração de ejeção normal, e ele era heterozigoto para o gene, para a mutação 282. Quer dizer, a heterozigose do gene HFE não causa esse tamanho de sobrecarga de ferro no fígado. Então, nós fizemos um sequenciamento gênico desse paciente, e ele tinha uma mutação do gene da hemojuvelina. Eu acho que foi o primeiro caso no Brasil que a gente publicou, e ficou com uma hemocromatose juvenil do tipo 2A, por mutação da hemojuvelina. E aqui eu recebi 3 irmãos de uma colega do Dante Pazzanese, que veio o quê? Eles eram jovens, 40, 30 anos, e vejo aqui a saturação da transferrina de 100%, ferritina de 7.000, 5.000, insuficiência cardíaca grave em 2, uma poliartrite, impotência no rapaz. E aqui, olha a quantidade de ferro no fígado, de 39 para o normal abaixo de 2, 30, 39, já uma concentração de ferro no miocárdio já bastante alta, para o normal é abaixo de 1,1, eles tinham 2,9, 3, e uma fração de ejeção extremamente baixa. Bom, aí o que eles tinham a mutação em heterozigose para 63D, que não é capaz de dar essa sobrecarga de ferro, e eles foram para o sequenciamento gênico, e os 3 tinham a mesma mutação em homozigose do gene da ipsidina. Então, a ipsidina diminuía a síntese da ipsidina, aumentava muito a absorção de ferro, o que levou ao quadro da hemocromatose já em pacientes abaixo na faixa da 4ª década de vida. Bom, e só lembrar, se eu vou passar,
que a gente hoje, como a gente não faz os outros genes, essa é uma possibilidade, é uma empresa americana que ela faz uma análise de 170 genes com um exame de saliva por avaliação do perfil genético, né? E além do câncer, de genes relacionados a câncer ou a doença cardiovascular, eles fazem também aqui o gene RAMP, a hepcidina, HFE, hemojuvelina, aqui a ferroportina e o receptor da transferrina. Então, vocês vejam que é um exame que custa $300, pago aqui no Brasil, isso vai para a Califórnia, e eles te mandam o resultado da análise de quais genes mutados, de 170 genes. Então, quando não houver nenhuma possibilidade, por exemplo, o indivíduo tem saturação alta, ferritina alta, concentração de ferro no fígado alta, e não tem mutação no gene HFE, a gente tem que pensar nos outros 4 genes. E essa é uma possibilidade de fazer o diagnóstico nessa população específica. Ou fazer o sequenciamento do exoma completo, que aqui o Instituto de Genética da USP faz, custa aí na faixa de 4.000, 3.500, 4.000, e eles analisam todas as mutações presentes no exoma completo do indivíduo. Bom, aí a sangria é o mais eficiente, mas quando não dá para fazer sangria? Esse é um trabalho que nós publicamos em 2015, analisando o quê? 10 pacientes que tinham hemocromatose hereditária, mas não conseguiu fazer sangria, ou porque não tinham acesso venoso, ou porque já tinha anemia por outra doença junto. Então, tinha uma paciente com esferocitose hereditária, uma paciente com beta-talassemia menor. Então, a gente usou um quelante de ferro. E o quelante de ferro, vocês vejam que em 12 meses de avaliação, a média de ferritina de 2.000 foi para 480, saturação caiu, aqui a análise da ferritina, e a ressonância mostrou de 13 foi para 5, e na média, então, de 13 foi... Então, houve uma redução muito importante só com o quelante de ferro, sem fazer sangria, que é uma opção de tratamento, mas é uma dose mais baixa do que a gente usa para sobrecarga transfusional, e geralmente associado à sangria em casos muito graves, ou quando não dá para fazer a sangria, só o uso do quelante de ferro. Então, para a gente terminar, a ferritina alta, na maioria das vezes, não está relacionada à sobrecarga de ferro. A história clínica, exame físico, continuam sendo fundamentais. Além da ferritina, a gente precisa ter a saturação da transferrina. O segmento clínico e laboratorial regular e a médio, curto prazo ajuda muito para a gente entender, saber interpretar o exame naquele paciente que nós estamos avaliando. A sobrecarga de ferro tecidual com a ressonância é de grande ajuda para realmente confirmar a sobrecarga de ferro. As mutações do gene HFE, a gente dá o sobrenome, mas do ponto de vista de conduta, quem vai dar a conduta é a ressonância magnética, não é necessariamente a mutação que a gente vai encontrar. E lembrar que quando há sobrecarga de ferro e a mutação do gene HFE negativa, que a gente tem os outros genes para pesquisar, para pensar nos outros tipos de hemocromatose hereditária. Obrigado, então, pela atenção e fico aqui à disposição. Bom, obrigada, Rodolfo. Excelente palestra. Então, deixa eu te perguntar uma coisa, Rodolfo. Qual o nível de ferritina que você considera como limite mínimo, por exemplo, para demorar mais tempo para fazer a sangria? Então, a orientação das sociedades europeia e americana é você tentar deixar a ferritina mais próxima de 100. Né? Por quê? Porque o indivíduo, tendo doença genética, tendo hemocromatose, ele vai acumular ferro se você não fizer mais nada. Então, depois que a gente deixa a ferritina para 100, a gente deixa a fase de manutenção. Em geral, as mulheres fazem umas 3 sangrias por ano, ou mesmo doação de sangue, né? E o homem de 4 a 6 vezes, para evitar que ele reacumule o ferro ao longo do tempo. Ou você vai medindo a ferritina e a saturação, a hora que passar de 400, 500, 600, você volta a fazer sangria.
Mas o mais importante, talvez seja o mais racional, é evitar que reacumule o ferro fazendo a manutenção. Uhum, é. Então, eu tenho um caso de um rapazinho que ele tem ele descobriu que tinha hemocromatose porque ele teve uma insuficiência cardíaca, né, com 17 anos de idade. Então, ele deve ter essa hemojuvelina, né? E agora, semana passada, eu atendi o primo dele com uma saturação extremamente alta de ferro, né? E com uma ferritina de 2.000. Então, é familiar ali, né? Ele tem um irmão, o irmão não tem, mas o primo tem o mesmo quadro que ele. E de exames ele deve retornar agora para me mostrar. E a gente Então, vê... aí nesse caso, Nádia, aquilo que eu falei, a conduta é dada pela sobrecarga de ferro. Só o sobrenome que vai mudar, se é da hemojuvelina, se é... E do ponto de vista genético, a avaliação da família, lógico. Né? Mas você vê que esses casos mais jovens, ainda mais graves, com hipogonadismo, ciência cardíaca e tal, em geral, é outro gene, não é o HFE. Né? Uhum. E você tem que intervir rápido, porque aí vai para o coração, e a grande chance que é o que acontece no talassêmico, o risco de morte é por insuficiência cardíaca e arritmia. Né? Uhum. E isso acontece mesmo. Aí você tem que intervir quanto antes, melhor. Né? Em relação à sobrecarga de ferro e analisar esses outros genes para depois ver a família. Esses 3 irmãos que eu mostrei, que é do Dante Pazzanese, os pais eram consanguíneos. E depois a gente avaliou os pais, eles tinham, né? Obviamente, a mutação. Mas são casos raros, mas a gente tem visto mais porque a gente acaba recebendo bastante paciente como suspeita ou para confirmação, e vocês veem que a fração de ejeção já estava muito baixa. Né? O ideal é a gente começar a tratar antes que a fração abaixe. Né? E isso a gente pode fazer com a ressonância de miocárdio, nesses casos específicos. Né? Esse meu paciente, ele já está até na fila para transplante de coração. De coração. Ele já veio com quadro cardíaco, né? Ele já veio com insuficiência cardíaca, com fração de ejeção baixa, né? Então, o cardiologista acompanha, mas é um menino assim, borderline, coração, viu? Na judiação. Alguém quer fazer alguma pergunta? A gente abre o microfone. Ou querem mandar alguma pergunta no chat? Hein? Olha, esse assunto é importante, hein, gente? Eu tenho recebido muitos pacientes com ferritina elevada, né? E a maioria é aquilo lá que ele falou, né? É síndrome metabólica, né? É paciente que bebe muito e tem aquela história de que eu só tomo no fim de semana, mas é uma caixinha de cerveja, mas é de meia dúzia? Não, é aquela grande de 12, entendeu? Então, são essas coisas. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém está perguntando aqui, Ana Paula. Como usar o quelante de ferro? Então, boa pergunta. Então, Ana, a gente usa a metade da dose que se usa para sobrecarga transfusional de ferro. Então, a gente usa a dose de 10 miligramas por quilo. Tá? Quando o paciente, por exemplo, tá grave, ou seja, tem uma concentração de ferro no fígado acima de 15, ferritina 2, 3.000, a gente faz o quê? Faz a sangria quinzenal ou mensal e faz o quelante junto por uns 6 meses. Nessa dose de 10 miligramas por quilo, a gente tem usado o EJAD, o Deferazirox, dose única por dia. Aí, depois dos 6 meses, a gente continua a sangria mensal e tira o quelante. Tá? Eu já vi pacientes usando dose de 20 miligramas por quilo, que é o que a gente usa para talassêmico, falciforme e tal. Aí a toxicidade é maior, porque ele, principalmente tem que tomar cuidado com o rim, né? Também a alteração hepática, que os pacientes às vezes já têm por causa da sobrecarga de ferro. Então, a dose é de 10 miligramas por quilo, aí de 6 meses a 8 meses, 1 ano, dependendo de quanto ferro está guardado, né, e como ele está eliminando esse ferro desse paciente. Eu tive uma paciente agora que a gente fez o desferal.
Porque um problema que tem nos pacientes, quando eles têm insuficiência renal, ainda não dialítica, mas você não está autorizado a usar, por exemplo, o Deferazirox, que é oral. E o Desferal funciona muito bem. Então, aí o problema é que o paciente tem que ficar alguns dias, essa moça ficou uma semana internada, tomando Desferal 24 horas por dia, todos os dias. Você vê a urina, a excreção pelo Desferal é urinária, a urina fica totalmente escura, de tanto ferro que sai, né? E, então, nessas situações específicas, a gente usa o outro quelante. Quando não tem alteração renal, a gente usa o Deferacirox por um período, que vai aí até 6 meses, 1 ano, a dose de 10 miligramas por quilo. Eu tenho um paciente talassêmico, ele é minor, mas ele tem uma ferritina elevada. E aí eu tentei usar o Deferazirox, né, nele, e ele não vai bem. Ele faz insuficiência hepática, o fígado dele não vai bem. E aí? Então, aí você pode usar a diferiprona, que é o Ferriprox, que o problema do Ferriprox é que você tem que dar 2 comprimidos a cada 8 horas. Uhum. Mas pode usar. Ou usar o Desferal. O Desferal, como a gente não tem a bombinha para fazer subcutânea, né? Aí tem que fazer uma manobra aí, uma vez por semana, aí varia, né? Mas realmente... Agora, por que isso acontece? Todos os pacientes que fazem eritropoese ineficaz, eles produzem uma proteína na medula que chama eritroferrona. E essa eritroferrona inibe a hepcidina. Então, eles passam a absorver mais ferro do que deve e acaba acumulando ferro. Por isso que mielodisplasia, talassemia, esferocitose, até mesmo anemia falciforme pode ter sobrecarga de ferro. Tem uma pergunta aqui, qual a validade de se dosar ferritina nos pacientes que ela tirou? Assintomáticos, onde que está? Acho que está mais lá para cima. Qual a validade de se dosar ferritina nos pacientes assintomáticos, hipertensos e diabéticos? E outra, como usar o quelante do ferro, já foi, né? A questão da ferritina é aquela questão. Ela serve para deficiência de ferro, sem anemia. Então, se você não dosa ferritina, você só vai fazer o diagnóstico, por exemplo, da anemia ferropriva com anemia. E aí você vai fazer a ferritina. O inverso também é verdadeiro. Se a gente não pede a ferritina, um valor pelo menos, a gente pode perder a oportunidade de fazer pensar no diagnóstico sobre carga de ferro, como eu disse, pacientes com artrite reumatoide, com diabetes, né, associada à hemocromatose hereditária. Então, pelo menos uma dosagem, acho que é interessante, ao diagnóstico, no acompanhamento desses pacientes, para afastar, como aquele caso da endócrino, estava lá 2, 3 anos, na endócrino da Santa Casa, aí alguém pediu a ferritina, veio 3.000, né? E aí você muda, porque ele melhorou muito depois das sangrias, né? E hoje se faz exame para tudo, né? Então, eu acho que aí, nesses casos, eu acho que a ferritina é importante para te guiar, para, olha, não é um marcador, Marcadora. E tem uma outra pergunta aqui, ela é uma constatação. Ela diz assim, a Mary, né? Temos assistido nas avaliações de rotina esta solicitação, e quase sempre sem avaliação da saturação. Eu acho que é porque se pede mais a ferritina mesmo, e depois se dá alterada e que vai atrás, né, da saturação. Mas essa é uma questão, que é uma questão da educação, né? Médica. Porque aquilo que eu falei, não dá para avaliar a ferritina sem a saturação. Sim. Né? Então, agora, para ter a saturação, como é um cálculo, você tem que ter a ferro com a capacidade total de ligação de ferro ou a transferrina para calcular a saturação. Por que a gente não usa só o ferro? Porque o ferro ele varia muito durante o dia e com a alimentação. Então, o ferro baixo ajuda a pensar na deficiência de ferro, mas o ferro normal ou alto não exclui a deficiência de ferro e nem confirma que ele tenha sobrecarga de ferro, né? Então, a saturação é mais fidedigna e a ferritina. O que a gente tem usado cada vez mais hoje, quando é possível, e a gente
tem usado aqui, a gente trabalha bastante com o Fleury, é o RET-HE, que é o conteúdo da hemoglobina reticulocitária, que é o quê? É o exame que mostra quanto ferro está faltando ou não para a hemoglobinização do reticulócito. Então, quando você tem uma ferritina de 700, 800, uma saturação normal ou baixa, e o RET-HE está baixa, você tem absoluta certeza que há deficiência de ferro, que aquele ferritina é de outro motivo, né? E, então, é um exame que a gente tem usado mais, principalmente nesse caso de ferritina alta, para afastar, por exemplo, o renal crônico, que tem sempre ferritina alta, a maioria deles tem deficiência de ferro, e a gente só vai fazer diagnóstico pelo RET-HE, eventualmente pela saturação baixa, porque para eles é importante que a eritropoetina só é eficaz se ele tiver ferro normal, porque se ele não tiver ferro, a eritropoetina não funciona bem, né? Então, a gente tem usado esse parâmetro como uma forma que nos ajuda a pensar na deficiência de ferro, independentemente da ferritina alta ou muito alta. Muito bem. Mais alguma pergunta? Alguém quer abrir o microfone para falar alguma coisa? Léo? Não? German? Quer falar alguma coisa, German? Bom, então, Rodolfo, muito obrigada, tá? Então, vocês aguardem que a gente, o mês que vem, vai ter uma outra palestra, né? E nós vamos convidar alguém também do nível do Rodolfo, né? Porque Rodolfo é fantástico, eu gosto muito dele e espero contar sempre com ele, né, Rodolfo? Não, Nádia, você sabe que eu te amo. Você sabe que eu te amo, Nádia. Você pediu, viu? Não, o que eu puder ajudar, fico aí à disposição e a gente vai se falando, né, Nádia? Tá bom. Tá bom? Um abraço a todos, tá? Então, aguardamos vocês no próximo mês. Depois a gente manda o tema. Muito obrigada. Tá bom. Tchau, Newton. Obrigado aí. Tchau, Nádia. Obrigado. Tchau. Até mais. Tchau, Obrigada, pessoal. Rodolfo. Tchau. Tchau. Beijo.